Olá, tudo bem com você? A graça e a paz seja com a sua vida, com seus assuntos, com a sua família, com seus negócios, com o seu ministério. Eu sou o Wilman do Instituto Bíblico Petras, seguindo com a série de ensino sobre as 4 chaves bíblicas para uma vida cristã saudáveis, que uma vez seguidas com disciplina, com constância, se você praticar elas podem te levar do início ao fim da sua vida, da sua carreira, do propósito de Deus para a sua vida com segurança. Se você colocar essas chaves em prática no dia a dia, você vai ver como sua vida se tornará muito mais eficaz e muito mais poderosa. Hoje eu quero falar com você sobre a leitura, meditação e assimilação da palavra. Eu quero começar esse vídeo, esse ensino, contando uma história para você. Conta-se que um homem muito rico, muito abastado, muito bem resolvido financeiramente, ele precisou fazer uma viagem longe, muito demorada, e ele deixou a sua casa, a sua fortuna, deixou todos os seus bens aos cuidados dos seus filhos. Ele era muito rico, lembre-se, ele era muito rico. Então, para que os filhos pudessem lidar com o dinheiro, com a sua riqueza, com os seus bens, esse homem deixou um testamento, um documento por escrito com o passo a passo do que eles deveriam fazer para viver uma vida muito bem sucedida enquanto esse homem estivesse fora. Então esse homem chamou seus filhos, sentou com eles e disse para eles: olha, eu vou fazer uma viagem, vou demorar muito para voltar, mas eu vou voltar. Então eu quero deixar para vocês aqui esse documento para que vocês possam viver uma vida muito bem sucedida na minha ausência. E deu o documento para eles e foi embora. Depois de um tempo que esse homem estava fora, esse homem retorna e ele encontra seus filhos na sarjeta, completamente falidos, derrotados, doentes, morando alguns na Cracolândia, morando na rua. E quando o pai foi buscá-los onde eles estavam e perguntou para eles o que eles fizeram com toda a riqueza, por que eles estavam vivendo aquele tipo de vida, aquele estilo de vida, e eles disseram: não, pai, a culpa é sua. Foi o Senhor que provocou essa situação em nós. Foi o Senhor que provocou essa decadência de vida em nós. Foi o Senhor que provocou a nossa derrota. O Senhor que providenciou todas essas coisas. Porque o Senhor sempre esteve no controle, sempre esteve no comando de tudo, e a culpa de eu estar nessa situação é sua. Então o pai perguntou: vocês seguiram as orientações que eu deixei? Vocês seguiram aquele documento que eu deixei como orientação para vocês? E eles disseram: não, mas nós não entendemos direito, nós achamos, nós pensamos, nós não compreendemos, nós interpretamos dessa maneira. E o pai ficou muito triste com aquela situação. Agora eu te pergunto, você acha que é justo a argumentação dos filhos com relação ao pai? Você acha que é justo os filhos dizerem que a culpa da sua derrota e do seu fracasso era do seu pai? Ora, o pai deixou um documento, o pai deixou um testamento por escrito sobre tudo quanto eles deveriam fazer para ter uma vida bem-sucedida. Nós temos a Bíblia. Jesus foi, mas ele disse que vai voltar. E nós temos o nosso manual de fé, o nosso manual de fé e prática é a Bíblia Sagrada. São as palavras de Deus. Com essa história eu quero destacar para você qual a importância da leitura, da meditação e da assimilação da palavra. Eu quero ler com você alguns textos. Pegue sua Bíblia, pegue um seu caderno de anotação, pegue a sua caneta e nós vamos anotar algumas coisas. Você vai anotar algumas coisas que eu vou dizer, anote tudo. Se você tiver alguma dúvida sobre o que eu tenho falado para você nesses vídeos, você pode tirar essas dúvidas diretamente comigo. Não se acanhe, fique livre, fique à vontade para tirar todas as suas dúvidas. Enquanto você pega, eu quero falar com você sobre alguns livros. Eu trouxe alguns livros que eu quero indicar para você. Tem esse livro muito bom, Compreendendo o Caráter de Deus, do Jânio César. É um homem poderoso em Deus, um homem sábio, um mestre na palavra, um homem cheio de Deus. E é muito importante você compreender qual o caráter do seu Deus, porque se você não compreender, as suas orações serão feitas de uma maneira errada, a sua compreensão do que ele diz nas Escrituras será equivocada e o seu relacionamento com ele será comprometido. Tem esse livro aqui chamado Atreva-se a Crer, do Smith Wigglesworth. Eu falo dele muito nas minhas ministrações, nas minhas pregações, porque realmente é um homem que é conhecido como o apóstolo da fé. Atreva-se a crer. Eu quero também
mostrar para você esse livreto muito fino, poucas páginas, Zoe, a própria vida de Deus, do Kenneth Hagin. Um livro poderoso que vai te mostrar sobre a própria vida de Deus que está em você. Também eu quero te mostrar um livro sobre a adoração, sobre um comportamento e uma postura cristã alinhada e adequada com a palavra, até que nada mais importe, do nosso irmão pastor Luciano Subirá. Eu recomendo para você esse livro é poderoso. Quero também indicar para você esse livro, Seguindo o Plano de Deus para a Sua Vida, do nosso irmão Kenneth Hagin. Esse é o livro, um livro espetacular, fantástico, não é muito grosso, fácil, acessível, uma leitura muito simples. E por último, o nome de Jesus. O nome de Jesus. Eu quero gravar um vídeo futuramente sobre essa expressão que nós dizemos em nome de Jesus. Esse livro é poderoso porque ele vai te localizar em Jesus. Eu recomendo esses livros para você sobre esses assuntos que nós estamos discorrendo até aqui. Então eu quero ler uns textos com você, você já pegou a sua Bíblia. Eu vou ler alguns textos muito rapidamente. Não vou explicar muitos textos, mas eu quero ler com você Josué capítulo 1, versículo 8 e 9, sobre a importância que a leitura, a meditação e a assimilação e a prática, claro, da palavra de Deus tem para nossas vidas. Olha, Josué capítulo 1, versículo 8 e 9. Não cesses de falar do livro dessa lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué, capítulo 1, versículo 8. Não cesses de falar. É muito importante você falar, porque a fé vem pelo ouvir, você vai ver isso. Então, quando você fala, você é o primeiro que ouve aquilo que você está falando. Do livro dessa lei, não cesse de falar. Antes, ao invés de você parar de falar, você medita nele, você rumina, você medita naquilo que você leu e que você falou. Isso quando? De dia e de noite, o tempo todo. Tendo o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, você fará prosperar o seu caminho e você será muito bem sucedido. Salmo capítulo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, como dizia um professor meu, ele dizia que é farol alto e farol baixo. Então, a lâmpada é luz para os meus pés, iluminando aquilo que está perto, mas também é um farol para um lugar que está longe. Então, a palavra, ela ilumina todas as minhas decisões naquilo que é circunstancial, que está ao meu alcance, ao alcance da minha visão, dos meus ouvidos, dos meus sentidos. Ela é lâmpada para os meus pés, indicando qual é o caminho que eu devo andar, as decisões que eu devo tomar, mas também ela é luz para o caminho, para onde eu vou, qual é a rota que eu tenho traçado para a minha vida. Então a palavra, ela é o farol, é quem norteia as minhas decisões. Salmo 119, ainda no Salmo 119, agora versículo 130. A revelação das tuas palavras, ela esclarece e dá entendimento aos mais simples. Sabe? Independente do teu nível de instrução, independente se você tem 1, 2, 3 universidades, ou se você tem o ensino fundamental, ou você nem sequer concluiu o ensino fundamental, a revelação da palavra, ela é para você. Você tem o Espírito Santo, você que nasceu de novo, você tem o Espírito Santo habitando dentro de você e você é capaz de compreender as Escrituras. Basta que você busque do Espírito Santo essa revelação, porque a revelação das palavras de Deus é quem esclarece, é quem deixa tudo às claras. Tudo que era obscuro, tudo que era difícil de entendimento se torna fácil e dá o entendimento ao mais simples. Provérbios capítulo 3, versículo 1, esse texto de Provérbios capítulo 3, Provérbios capítulo 5, para mim, são incríveis. Leia, medite neles. Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos e o guarde no teu coração. Guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e acrescentarão anos de vida e paz. Então, os ensinos do Senhor, se você guardar no seu coração, esses ensinos aumentarão os seus dias e acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas.
Não seja sábio aos seus próprios olhos. Olha, esse aqui é um ponto muito importante. Nunca se apoie na sua própria sabedoria, nunca se apoie nas suas experiências de vida, nunca se apoie na cultura onde você nasceu, cresceu, foi inserido, nunca se apoie no seu nível cultural ou no seu nível de entendimento. Aprenda a se apoiar no Senhor, aprenda a depositar no Senhor toda a sua confiança. Não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será saúde para o teu corpo e refrigério para os seus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Esse texto ele abrange todas as etapas e todas as áreas da sua vida. Ele pega desde a questão financeira, ela pega a questão da provisão, ela pega desde a questão da sua vida, do andar em toda e qualquer área da sua vida. Se você der atenção às palavras do Senhor, se você for uma pessoa diligente, um ouvinte diligente, um operoso praticante da palavra, não um ouvinte esquecido, não tem como você não ser muito bem sucedido onde quer que você vá. Também no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 20 em diante, até o 23, diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos, não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para os que o acham e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Do coração é que procede as fontes da vida. Eu gosto de uma versão que diz que do coração procede as saídas da vida. Quem de nós nunca se encontrou em um beco sem saída, numa situação muito difícil, onde você se encontrou no fundo do poço? A Bíblia diz que é no teu coração que procede as saídas da vida, mas você só vai poder encontrar as soluções e as saídas da vida se você colocar alguma coisa lá. E a Bíblia diz que você deve colocar lá os ensinamentos do Senhor. É o que diz no versículo 20, olha, filho meu, atenta para as minhas palavras, atenta para as palavras do Senhor. Aos meus ensinamentos inclina os ouvidos, não os deixe apartar dos teus olhos, não perca de vista os ensinamentos do Senhor, guarda no mais íntimo do teu coração. Pronto, guarda no mais íntimo do teu coração. De tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque é de lá, porque você colocou no mais íntimo do seu coração o ensinamento do Senhor, é que você no momento oportuno vai tirar o que você necessita para viver. Agora, Mateus capítulo 7, versículo 24, diz assim: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, isso é Jesus dizendo, no capítulo 7 de Mateus, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram-se os rios, sopraram-se os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e aquela casa não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram-se os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, mais uma vez, eu advirto você, eu encorajo você a ser um operoso praticante da palavra. Porque muita gente tem falado, durante esse tempo, muito tem se falado, durante esses dias, inclusive, sobre o dia mau. O dia mau, ele vem. Mas, querido, se você tiver com a sua vida alicerçada na rocha, você não vai cair. Não será grande a sua ruína. Vai acontecer com você o que diz Mateus 7, porque a Bíblia diz que Deus vela pela sua palavra para fazê-la cumprir, e nenhuma das suas palavras caíram por terra. Antes, elas sempre cumpriram o propósito de Deus na sua vida. O meu pastor, Wagner Pereira, ele diz o seguinte: a palavra de Deus, ela nunca experimentou uma derrota, e não será na minha e na sua vida que a palavra de Deus fracassará. Amém? O nosso Deus, ele é um general de batalha que nunca perdeu uma batalha sequer. E se está escrito, é uma verdade absoluta. E diz que todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa. Pode vir a chuva, pode vir qualquer tempestade, pode se transbordar os rios, podem soprar fortes ventos,
Podem dar com ímpeto contra aquela casa, mas ela não vai cair, porque ela foi edificada sobre a rocha. A rocha, querido, a rocha aqui é Jesus, e Jesus, ele é a própria palavra viva que desceu dos céus e habitou entre nós. Amém? João capítulo 14, versículo 15, é Jesus falando também. Ele diz: se você me ama, você guarda os meus mandamentos. Muita gente diz: eu amo Jesus, eu amo, mas será que ama mesmo? Porque Jesus, ele diz: se você me ama, você guarda os meus mandamentos. A maior declaração de amor, a maior demonstração de amor de um homem por Jesus é guardar aquilo que ele diz. E guardar aquilo que ele diz significa cumprir e aplicar na sua vida diária as palavras e os ensinamentos de Jesus. Olha, Romanos capítulo 12, versículo 1, diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não se conformem com esse século, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós sabemos que só é possível renovar a nossa mente, transformar-nos pela renovação da nossa mente, através da assimilação e da prática da palavra. Então a gente substitui um conhecimento secular, a gente substitui um conhecimento empírico pelo conhecimento da palavra. E nós passamos a praticar o que diz a palavra em detrimento de qualquer outro conhecimento. Se o conhecimento que nós tivemos, ele se alinhar à palavra, não é a palavra que se alinha à nossa vida, não é Deus que se alinha a nós. Somos nós que nos alinhamos a Deus e a sua palavra. Então, só é possível experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se nós fizermos o que está escrito aqui no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1. E isso é muito importante. Então eu quero destacar para você que há um convite de Deus na sua palavra, há um convite do Espírito Santo que inspirou o apóstolo Paulo a escrever as suas cartas, a nós chegarmos ao pleno conhecimento do Filho de Deus. E só é possível nós conhecermos a Deus, só é possível nós conhecermos a sua vontade e praticarmos a sua vontade e agradarmos a Deus por intermédio da sua palavra. Na palavra está, como já foi lido, todas as saídas para a nossa vida. Então, eu quero destacar a importância seríssima e indispensável da leitura, da meditação, da assimilação e da prática da palavra de Deus. Você começa a praticar a palavra de Deus falando. Lembra do texto de Josué, capítulo 1, versículo 8 e 9? Não cesse de falar. Para você falar, você tem que primeiro ter aprendido, e você aprende lendo, então você lê para falar. Há uma frase que eu aprendi que diz que a Bíblia, ela foi falada para ser escrita. Então Deus falou e homens escreveram. Agora ela está escrita para ser falada. Não cesse de falar do livro dessa lei, tendo cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito. Não cesse, antes medita nela de dia e de noite. Que Deus te abençoe, e eu desejo que você seja ricamente, poderosamente abençoado na prática da palavra.